Teste. Boa tarde, eu me chamo Ravena, às vezes Jude, depende muito do contexto. Em primeiro lugar, boa tarde, a gente vai aproveitar um eclipse lindo hoje e também aproveitar muita informação valiosa, espero que vocês possam curtir bastante. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar, eu sou creator, sou acadêmica de enfermagem e também faço ciências naturais na UFAM. Eu tento levar a vida com o máximo que ela pode oferecer e eu acredito que, em termos de qualidade de vida, abranger tudo que podemos absorver em termos de conteúdo é uma máxima agora. E eu crio na internet conteúdo sobre videogames e quando a gente fala disso, tem que ter muita delicadeza, porque a princípio, quando pensamos em videogames, pensamos naquelas pessoas na frente do computador, paradas o dia inteiro, levando assim uma vida inerte, sem curtir as coisas que eu acabei de falar. E a minha maior barreira nesse quesito é desmistificar isso. Pensar que existe aqui, como exemplo, uma pessoa que faz 2 faculdades, tenta conciliar a vida saudável com a vida de jogos, já é um passo em direção ao futuro. A minha proposta é que os videogames não precisam ser um ambiente hostil, não precisam ser um momento tóxico, muito pelo contrário, você curtir os videogames e estar no âmbito dos videogames é muito produtivo, desenvolve muitas capacidades e muitas benfeitorias para o seu cerne como personalidade. O meu hobby se tornou uma profissão e hoje eu consigo viver disso, comunicar pessoas que falam o mesmo idioma que eu e talvez até me atrevo a dizer inspirar de uma maneira positiva. Quando eu comecei a fazer enfermagem, eu muito antes disso já sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que o que determinasse o meu estilo de vida precisava ser funcional. Precisava, antes de mais nada, criar o meu bem-estar, criar um modo em que eu conseguisse levar. Porque quando a gente pensa no gamer, a gente pensa no nerd da cadeira. Aquela pessoa na frente do computador o dia inteiro, sem fazer nada. E, na verdade, o computador é uma ferramenta. Os videogames são uma ferramenta. E a gente perdeu isso em termos de toxicidade, ou em termos até às vezes de levar isso como um vício, não como um hobby. É comum que quando estamos nos videogames a gente tente fugir da realidade. E é realmente isso, mas a gente sempre precisa se manter ancorado no presente. Entender que fugir da realidade não é o intuito do videogame. Durante muito tempo, acredito que para uma geração anterior, isso foi visto com maus olhos. Principalmente para mim, que sou mulher, foi muito difícil explicar para os meus pais que eu queria viver disso. Que aquilo podia se tornar não só um hobby, mas um talento, um modo de vida. E quando eu escolhi viver disso, eu decidi que precisava ser funcional. Precisava conversar com as minhas 2 faculdades, precisava incorporar movimento e saúde muito além do miticismo que a gente está acostumado a ver. Então, eu direciono de maneira correta os videogames e saúde. E com o passar do tempo, buscando sobre os videogames e saúde, eu entendi, mesmo contrariando tudo que a gente aprende, que os videogames podem se tornar uma profissão. Não só se tornar uma profissão, mas talvez uma profissão do futuro. Uma profissão que é menos desgastante, uma profissão onde podemos trabalhar com o que amamos. Eu acredito que existe muita gente que fala que quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha mais. Isso é mentira, não caiam nessa. Não acreditem que quando vocês trabalharem com videogame, quando vocês escolherem trilhar esse caminho, vocês vão ter menos trabalho. Muito pelo contrário, quando você trabalha com o que você ama, você tem mais trabalho, você tem mais esmero, você dá o seu sangue e você quer que aquilo se torne a sua realidade.
E, ao contrário do que a gente encontrou uma nova barreira, a inteligência artificial vai fazer tudo agora. Eles vão criar o conteúdo, vão apresentar o conteúdo, vão narrar e traduzir a nossa voz. Na verdade, não. A gente tem hoje, no desbravamento, uma grande ferramenta na inteligência artificial. Ela está aqui não para te substituir, não para tomar o seu lugar, mas para te ajudar a explorar o seu máximo potencial. A curto prazo, inteligência artificial, tecnologia, inovação criarão mais oportunidades do que privarão. Nós não seremos, em 2 ou 3 anos, substituídos por máquinas. Mas é de se valer que a nossa vida caminha cada vez mais para estar conectada com o digital. E há 5 anos atrás, não imaginaríamos que o dinheiro ia ser só digital. Não, ninguém anda mais com dinheiro de papel na carteira. Nossa, quando chega num lugar e fala assim, não, a gente não aceita Pix, eu já fico, meu Deus, voltamos para a Era das Cavernas. Como faziam os Incas e os Maias. E daqui a algum tempo, a gente vai ficar cada vez mais imerso nessa realidade. Hoje em dia, sair com o celular já não existe. E com grandes mudanças, vem novas oportunidades. Aqueles que compreenderem na tecnologia e nos videogames uma nova oportunidade, vão se beneficiar disso. E quando eu falo disso, eu vejo que acontece realmente. Se você for pegar pequenos pontos, você vai ver que os gamers já estavam previstos para isso. Quando a gente fala em inteligência artificial, já estávamos habituados a isso no videogame. Quando você tem uma cultura de gostar de videogame, você precisa saber mexer no computador. Então eu ouso dizer que os games até estão levando a gente de uma maneira mais saudável para ser profissionais mais capacitados e nos tornarmos pessoas dentro do nosso tempo, não nos tornarmos obsoletos. E as profissões que existem no futuro vão partir inicialmente de um hobby, de uma paixão por videogame, de você ficar até mais tarde tentando passar aquela fase, às vezes até perder um save. Especialistas em inteligência artificial, a plataforma de streaming e principalmente o saber atleta. Aqueles que podem elevar o nível de um jogo a realmente uma performance incrível. Não sei se vocês acompanham, hoje em dia existem torneios que levam premiações milionárias. Existem pessoas que realmente recebem para demonstrar que em 0,5 segundos eu consigo virar e matar 2 oponentes. Que eu consigo mudar a trajetória de todo um jogo sendo um profissional de alto desempenho. Mas, para falar a verdade, eu estou vivendo disso e eu não sou uma profissional de alto desempenho. E é aí que a gente precisa desmistificar. Você não precisa ter 0,5 segundos de reflexo para viver dos jogos. Você não precisa jogar 8 horas por dia para viver dos jogos. Você só precisa encontrar a sua verdade. E a minha verdade é comunicar os jogos como um estilo de vida não pejorativo, mas um estilo de vida muito influente no bem-estar. O streaming, hoje, substitui o cinema, substitui o teatro. Eu, pessoalmente, não vou mais ao cinema. Quando eu penso que eu tenho que sair nesse calor de 40 graus, eu já não saio mais de casa. Busco comprar filmes online, busco consumir conteúdo que me permita o conforto, que foi o que aprendemos na pandemia. Tivemos esse grande salto na pandemia, quando pensávamos que o home office não seria bem aceito, quando consideramos que as profissões de dentro de casa eram menos valorizadas. A pandemia veio nos dar um susto, veio mostrar que o futuro é tornar a nossa casa aconchegante para trabalhar dentro de casa. Então, temos que nos tornar ágeis agora. Parar de temer a tecnologia. Parar de acreditar que só um grupo seleto de pessoas que nasce com um talento para videogames tornará a mudança definitiva. Na verdade, assim como eu, vocês podem ser totalmente desengonçados nos jogos e ainda assim viver disso. Eu não tenho nem palavras para escrever o que é o Valorant para mim. Meu Deus, enxergar em 3D é muito difícil. Depois que a gente passa 7 anos jogando LoL, e eu não me orgulho de dizer que eu jogo LoL há 7 anos, a gente não consegue mais enxergar em 3D. E aí a gente cai no mito. Será que existe uma idade máxima para você aprender a jogar videogame?
Muitas pessoas acham que já tô velho para isso, mas eu já vi até a Ana Maria Braga falando que gosta de chegar em casa e, para espairecer, jogar videogame. Não existe idade para os reflexos, não existe idade para se adquirir uma nova habilidade e não existem limitações. Eu já vi, não sei se vocês conseguiram conferir esses tempos, uma velhinha jogando LOL, xingando tudo e todos e falando, mas que desgraça de jogo. E é isso que eu acredito que o digital é completamente diferente. Porque quando você vai para a sua oportunidade de primeiro emprego, inglês, mestrado na NASA, UCA, bacharelado, é muito seleto. O ramo profissional, de uma maneira formal, é muito seleta e dispõe menos oportunidades. E o virtual está pronto para abraçar todos, está pronto para beneficiar os mais ágeis, os que antes aprenderem sobre edição de vídeo, os que conseguirem comunicar a sua vida, mesmo que ela não seja extraordinária. Muito pelo contrário, a minha vida é completamente comum. Eu acredito que a maior parte das pessoas lida com essa demanda. Lida com a demanda de tentar conciliar os seus hobbies, sejam eles videogames ou não, com uma vida adulta. Nós, jovens adultos, hoje de quase 30 anos, ainda nos perguntamos se existe tempo para os nossos sonhos. Existe tempo para sonhar e hoje o digital está pronto para abraçar todos os seus sonhos. Você comunique videogames ou comunique a sua própria história, o ordinário é extraordinário no videogame. Bom, mais um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Ravena e eu sou uma creator essencialmente gamer. Quando você entrar lá na minha página, tudo que você vai conferir é de alguém que parece que está aprendendo ainda a jogar videogame. Eu costumo dizer que eu vou ser pior que todo mundo em todos os jogos. Talvez não isso, mas é bem por aí. E conteúdos autorais, diversas plataformas. Hoje eu gerencio mais de 5 plataformas com uma comunidade de mais de 100 mil seguidores e consigo inspirá-los a trazer a si mesmo a sua verdade. E é um espaço não só para habilidades de alto nível, como eu falei, mas para a verdade. Seja a sua verdade o alto nível, seja a sua verdade o jogador casual, aquilo que é a sua verdade, a internet está pronto para abraçar você. Está pronto para abraçar você do jeito que você é, eu ouso dizer. É claro que vocês vão ter que se acostumar com algumas coisas primeiro. Às vezes vocês vão ter que falar sozinhos, às vezes não vai ter ninguém assistindo. E a resiliência manterá vocês em um caminho de sucesso e mudanças. E eu tô aqui, eu trouxe o ouro. Geralmente eu coloco isso só lá para os seguidores ou falo em live e é muito raro que alguém tenha acesso a esse conteúdo. Mas eu trouxe o segredo das redes sociais. O que você precisa fazer para crescer no digital, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que me fez alcançar 100 mil seguidores no Instagram, com o que me fez alcançar mais de 6 mil seguidores na Twitch e, de fato, monetizar em dólar com o meu hobby. Tornar o meu hobby uma profissão. E em um momento que eu consegui avisar para os meus pais e falar assim, olha só, tá dando certo aqui, tá fluindo. E para falar a verdade, eu não sou a pessoa menos tímida do mundo. Eu lembro que quando eu comecei, eu fechava a live, dava uma pausa na live e falava assim, calma que eu vou chorar, eu tô com muita vergonha. Eu travava de vergonha. Nunca imaginei que conseguiria falar em uma palestra para que algumas pessoas pudessem assistir e talvez me entender. E tem espaço para os tímidos. Às vezes você não precisa nem aparecer, é só comunicar as novas notícias e engajar a sua comunidade na sua verdade. O real, ele não passa despercebido. E eu falo isso porque eu nunca escondi na internet que eu sou tímida. Eu nunca escondi que eu não consigo falar em público. Eu nunca escondi que às vezes eu tô cansada demais e vou jogar videogame assim mesmo. A gente precisa considerar, nos nossos primeiros passos, algumas coisas que precisam estar no nosso cerne. A criação de conteúdo está carente dessas pequenas coisas que podem tornar a internet um lugar muito mais agradável. Informações corretas. Fujam das fake news, fujam da massa, fuja de gente falando que viu o pé grande no Alasca. Vamos com calma, vamos procurar as fontes, vamos comunicar verdades, porque a verdade não passa despercebida.
a sua perspectiva vai ser o mais importante na sua estratégia. Quando você estiver pensando em falar assim, poxa, não vou mostrar isso hoje porque isso não tá legal. Gente, de gente bonita a internet tá cheia, a gente quer ver gente feia, a gente quer ver quem acabou de acordar falando do quanto é difícil acordar no calor de 40 graus. A gente quer ver aquele universitário cansado, louco para entregar o TCC, que é o meu caso, sem conseguir jogar videogame, porque precisa escolher as suas prioridades. A gente quer ver aquelas pessoas que querem mudar a sua história dentro de casa mesmo, sem grandes recursos, que foi por onde eu comecei. Se eu falar para vocês que quando eu comecei a jogar videogame, meu Deus, a minha mãe chegava na porta do quarto e ficava assim, ó, parada, vendo se o meu teclado ia fazer barulho, se eu tava jogando. E a minha mãe é brava, ela tem 1,50 m, é a coisa mais brava que eu já vi. Ficava parada e então dava um chutão na porta. Eu não acredito que você tá a essa hora jogando videogame. E eu tive que me manter resiliente, porque depois de 2, 3 vezes chutando o computador, ele parava de funcionar e eu precisava reentregar peças. E ela ainda falava, não investirei R$1 para você jogar videogame. Gente, que é isso? Gente, se eu fosse um menino, eu podia estar jogando videogame. E quando eu falo de desmentir alguns estereótipos errados, vocês não imaginam que quando eu comecei a jogar videogame, tava com uma moda na internet de que menina que joga videogame não toma banho. Como é que eu, acadêmica de enfermagem, que tem uma matéria para passar 5 minutos só lavando a mão, vou desmentir que menina que joga videogame não toma banho? Gente, que é isso? E essas coisas a gente precisa lidar. A gente precisa trazer a nossa realidade. E quando eu falo disso, eu não estou falando que você precisa comprar uma máquina fotográfica imediatamente para começar a gravar suas lives. Eu não estou falando que você precisa ter um telefone de última geração. Eu não estou falando que você precisa gastar milhões naquele curso daquela pessoa estranha que fala que vai te ensinar a crescer 200 mil seguidores na internet. Você precisa da sua verdade. Quando eu comecei, eu pegava o meu telefone na época esquentava pra caramba, cara. Nem sonhava em ter condição de comprar iPhone. Pendurava ele e usava de webcam, porque o webcam também não tinha e a mãe não ia comprar. Universitário, né, mano, não tem um salário pra bancar o PC Gamer. E se você optar por uma realidade que escolhe os jogos e não sabe por onde começar, escolhe jogos que você gosta. Escolhe uma coisa mais simples, tenta não se prender e ser o melhor, porque nesse momento, no momento de começar, ser o melhor não é o mais importante. O importante é que você comece. Tem um ditado que diz que é melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Você ficar naquele, pô, mas não tá bom, pô, mas eu não consigo. Você consegue, cara, você consegue, pelo amor de Deus. E isso cai muito naquela ideia de respeitar o processo. Vai ter dias realmente que não vai ter ninguém te assistindo. Vai ter dias realmente que você vai estar sozinho com seus amigos jogando seu videogame. Mas esse é o seu processo, não é o fim do seu processo. É o início do seu processo. Quando você começa a dar os primeiros passos para que o seu sonho se torne verdade. E, para falar a verdade, eu aprendi a ter esse sonho. Eu aprendi que eu queria que isso funcionasse para mim e demorou muito tempo. Porque a gente fica naquela crise, né? Meu Deus, eu não sou boa o suficiente. Meu Deus, fulano tá com 1 milhão de seguidores e eu tô aqui fazendo live para 2 pessoas. Mas tá bom, o seu momento vai chegar. A internet permite que as pessoas ordinárias se tornem extraordinárias à medida de suas diferenças. Tratamos as pessoas diferentes de formas diferentes, porque elas têm em cada um de si, o potencial necessário para estar nesse espaço. Então, se eu começasse hoje, Ravena, se você não tivesse 101 mil seguidores, se você tivesse 10, o que você faria? Eu conversaria, cara. Eu buscaria o que cada um quer saber na sua realidade. No meu caso, eu crio conteúdo para as pessoas que, assim como eu, estão cansadas de entender que os nerds ficam na frente do computador, que a gente não faz nada. É muito valioso um jovem na frente do computador. Um jovem na frente do computador com uma latinha de energético causa
Prejuízo. E eu falo isso porque eu sou um jovem na frente do computador com algumas latinhas de energético. Você começa nivelando as suas condições. O que você precisa para começar? Você precisa falar? Você precisa gravar? Você precisa esperar a sua mãe sair de casa para você poder ter um pouco de silêncio? Você vai reunir tudo o que você tem e como isso pode ser o melhor possível dentro das condições que você tem. Depois disso, você vai pesquisar. Lembra o que eu falei? A gente não está na internet para disseminar mentira. Se você é profissional de qualquer área, nutrição, física, química, você tem muito valor. O seu sonho tem muito valor e precisa ser explicado. Se eu fosse alguém que hoje começou nutrição, eu falaria, olha aqui, galera, vamos aqui hoje comer esses 5 ovos, entendeu? O que está tendo, é final de mês, é isso aí mesmo. E essa é a minha realidade. Pratique. Você não vai ficar bom sem praticar. Não existe. Eu caía também muito na pilha de que algumas pessoas nascem destinadas à grandeza. E eu vou falar isso agora. Se você não nasceu destinado à grandeza, você pode se tornar grande mesmo assim. Você pode praticar, você pode dar duro e você pode se tornar bom e excelente pelo seu esforço. Eu pensava muito assim, meu Deus, não sou boa nesse videogame, não levo jeito para isso, vou desistir. Mas talvez exista mais valor no esforço sincero do que o dom natural. Vocês já viram aquela mensagem motivacional que a obsessão ganha do talento todas as vezes? E eu sou obcecada por fazer dar certo. Eu sou obcecada por fazer o meu sonho ir em frente de uma maneira sustentável, numa realidade que é a minha. E como enfrentar o desânimo e o medo? Ai, mas aqui no meu Instagram, os meus amigos vão me julgar. Lá na família da minha tia vão falar mal demais porque eu estou postando o meu videogame de tiro. Deus me livre, a minha tia vai falar que isso aí, videogame, deixa as crianças violentas. Não, cara, exclui essas pessoas do teu Instagram. Se livra de quem está te ancorando. Faz por ti, melhora por ti, caminha por ti. E isso vai te levar num lugar que você nunca imaginou. Tornando-se bom o suficiente. Quando eu comecei, eu olhava aqueles Instagrams daquelas meninas que hoje fazem sucesso. E, infelizmente, eu olhava e falava assim, cara, eu não sei dançar. Como que eu vou empreender no digital se eu não sei fazer dancinha? Porque, querendo ou não, quando a gente olha uma menina no digital, a gente fala assim, aqui vai ter uma dancinha, aqui vai chamar a atenção dançando. E eu não sei dançar. E mesmo assim, eu compreendi que tem públicos diferentes para o que você souber fazer. Se você não dança, se você tem vergonha de dançar, também tem gente que tem vergonha de dançar. E honestamente, cara, eu só sei andar porque eu me esforço muito. Meu Deus, tive que aprender do zero a consciência corporal quando entrei na academia, porque, gente, eu não sabia agachar. Teve que vir alguém do meu lado e falar assim, ó, agachamento é assim. Adquira o conteúdo, adquira o hábito da leitura e da escrita. E eu não estou falando de pegar e digitar no papel. Eu estou falando de você pegar a sua mãozinha, o seu lápis, a sua caneta e escrever. Começa hoje, começa consumindo um conteúdo que você gosta, se inspirando naquilo. E você vai ver que quando você adquire o hábito da leitura, isso consegue te abrir muitas portas. Porque para mim abriu muitas portas. Eu era nerdzinha que ficava no fundo da sala, só lendo. Gente, eu ficava no intervalo, eu e os meus livros. Eu não sabia conversar, não sabia falar. E mesmo assim, escrevendo, aprendi a falar para muitas pessoas. Escrevendo, aprendi a gravar vídeos. E escrever me levou em lugares que eu nunca podia imaginar. Eu nunca podia imaginar uma honra maior do que estar aqui com vocês hoje. Se organize. Eu costumo tirar um dia da semana para fazer tudo que é chato, tudo que é mecânico, tudo que é enfadonho. Então, hoje eu vou lavar a louça, vou dobrar a roupa, vou perder o dia inteiro. Mas amanhã a minha semana vai estar organizada. Amanhã eu vou conseguir sentar na frente do computador e escrever o que eu preciso, escrever onde eu quero estar, para que isso mova, para que eu mova o meu sonho com papel e caneta. E, para que prospere, você precisa tornar isso um sonho funcional. Você precisa que o seu sonho caminhe em consonância com a sua saúde.
você precisa ter as suas horas de sono, você precisa se alimentar bem, você precisa mudar a sua vida para que as coisas mudem. Tamo junto! Deixa eu falar, no restinho de tempo que me sobra, eu me chamo Ravena, mas Ravena é o meu nome nos jogos. Vocês vão me conhecer mais por Jude, que é o meu nome de batismo, por causa dos Beatles mesmo. E eu crio conteúdo baseado em storytelling, criando conteúdos atemporais, que podem ensinar os gamers a tornar o seu hobby sustentável, fazer do seu hobby uma profissão e desmistificar essa geração anterior que pensa que ficar na frente do computador não dá futuro. Vocês podem me encontrar no Instagram como Ravena para acompanhar mais. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dica, algo que eu possa ajudar. Então é isso. Boa tarde, muito obrigada.